Nessa noite, nós damos início a uma série de pregações que serão ministradas aqui a cada domingo do mês de agosto, no culto da noite. O tema central que nós iremos pensar e refletir em cada domingo é a igreja que queremos ser. Qual é a igreja que queremos ser? E essa noite nós vamos pensar no foco uma comunidade de fé, unidade, adoração e serviço ao Senhor. Portanto, eu convido você para que abra a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 42 a 47. Atos, capítulo 2, versos 42 a 47. Amém? Assim nos diz, portanto, a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, entregamos a nossa mente para que o Teu Espírito Santo nos traga edificação, para que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento para essa palavra tão poderosa, viva, que é a palavra do Senhor. Para nós que estamos aqui no santuário, para aqueles que cultuam diretamente da sua casa, pela internet ou de qualquer lugar que se encontrem, Senhor, pedimos que haja o entendimento pleno da Tua vontade soberana para as nossas vidas, para a Tua igreja. Essa oração nós fazemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Lucas, ele escreve uma carta. Na verdade, no entendimento de alguns teólogos, o livro de Atos é tão somente uma continuidade do Evangelho de Lucas. E aqui então ele envia essa carta a um homem chamado e conhecido como Teófilo, para dizer a respeito da grandeza de Cristo, o seu poder, a manifestação e a inauguração do Espírito Santo, sobre a vida dos discípulos, sobre a vida dos servos do Senhor, os capacitando com ousadia para a proclamação do Evangelho, para a proclamação da chegada do reino de Cristo, do reino de Deus. E aqui então no capítulo 2, Lucas, ele fala sobre a descida do Espírito Santo em Pentecostes. E esse período ele foi marcado por um fervor espiritual na vida daquela comunidade. Havia intensidade nos relacionamentos, na comunhão entre os crentes. E aquela comunidade que nós falamos, a igreja primitiva, estava naqueles dias respondendo com ousadia a esse chamado de fé. Um chamado de forma autêntica, de forma viva, de forma operosa, de maneira autêntica. E essa igreja, portanto, relatada aqui no livro de Atos, representa para nós nessa noite a igreja ideal. Nós temos a igreja estabelecida por Deus, a igreja idealizada por Deus.
Em contrapartida, nós temos a igreja real, que somos nós, com as nossas falhas, com as nossas limitações, e portanto nós que fazemos parte dessa igreja real, precisamos olhar para aquele momento da história, da igreja ideal, em que havia esse derramar da graça do Senhor sobre aquela comunidade, porque o mesmo Deus que atuou no passado, nós cremos que Ele ainda atua hoje. Amém, meus irmãos? Portanto, o que separa a nossa vida como igreja do Senhor, daquela igreja primitiva, apenas os anos. Os anos passaram, mas o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Cristo é o mesmo e continua realizando a sua obra, e Ele deseja ainda continuar levantando um poderoso exército, e por isso nós precisamos e necessitamos clamar e buscar por um avivamento em nossos dias. Pastor Billy Graham, dentre as suas frases que marcam a nossa vida, certa vez, eu vou parafrasear o pensamento do pastor Billy Graham, do evangelista Billy Graham. Ele disse: avivamento não é subir uma ladeira com tamborins, com tambores, mas avivamento é descer do Calvário com pranto, choro e lamentação. O avivamento, quando nós falamos em avivamento, nós pensamos em barulho, nós pensamos em tantas coisas, em movimentos, mas o verdadeiro avivamento nos conduz a um lugar de arrependimento, a um lugar de transformação, a um lugar onde nós olhamos para a nossa vida, olhando para Cristo e reconhecemos as nossas fraquezas, os nossos pecados, e reconhecemos então que precisamos de mais presença do Senhor em nós. A primeira lição importante nessa noite, a igreja que queremos ser, é que nós precisamos continuar perseverando na doutrina do Senhor, no Evangelho da Graça. E aí no verso 42, nós lemos, vamos ler juntos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Lucas já começa trazendo essa ênfase: e perseveravam, e essa expressão perseverar implica em um compromisso contínuo, é um compromisso firme, é seguir com firmeza apesar das dificuldades, é seguir com firmeza apesar das adversidades, é seguir com firmeza em dias difíceis aos quais nós vivemos. Perseverar, portanto, é a marca de alguém que mantém os seus esforços comprometidos com o Senhor no decorrer dos anos, para que, independentemente dos obstáculos, consiga ir adiante. Essa é a marca do crente, daquele que persevera no Senhor. O povo de Deus tem perseverado através dos séculos. Quando nós olhamos para o passado, um tempo bem distante de nós, as páginas do Antigo Testamento, exércitos se levantaram contra o povo de Deus, mas o povo de Deus perseverou. Impérios se levantaram contra o povo de Deus. Alguns foram destruídos, mas houve um remanescente, e Deus preservou a sua raça santa, e o povo de Deus continuou perseverando.
Se você olhar no mapa mundial e você observar a pequena faixa ali de Jerusalém, ou da história bíblica, você vai perceber a mão de Deus guardando aquela terra santa, aquele povo santo. Um povo que poderia ter sido dominado e exterminado em tempos passados. Mas o Deus de Israel estava com o seu povo. E ainda assim, nos dias de hoje, há situações, há momentos em que nós somos ameaçados, mas mesmo assim, como embaixadores do Senhor, nós somos convidados a perseverar, a vivermos debaixo dessa graça, dessa autoridade do Senhor. E aqui Lucas está deixando claro que eles perseveravam então na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Doutrina dos apóstolos não é simplesmente porque o apóstolo Pedro ou o apóstolo Paulo estabeleceram regras para a boa conduta, a boa convivência entre a igreja primitiva, os primeiros cristãos. Mas a doutrina dos apóstolos fala sobre a palavra de Cristo guardada no coração daqueles homens que estavam então repassando aquele ensinamento ou aqueles ensinamentos à igreja. A doutrina dos apóstolos sobre o Espírito Santo, sobre Cristo, sobre o batismo, sobre a ceia, sobre a volta do Senhor. Então, eles perseveravam na doutrina, não abriam mão dos ensinamentos, não havia lugar, apesar de que haviam homens hereges tentando invadir e semear discórdia entre o povo de Deus, mas por diversas vezes nós percebemos com ousadia o apóstolo Paulo escrevendo as suas cartas e se impondo como um grande defensor do Evangelho, nomeado por Cristo, para que a palavra do Senhor pudesse permanecer. E aquela igreja primitiva que serve para nós como exemplo dessa igreja ideal, era a comunidade, era a igreja que perseverava então na doutrina, nos ensinamentos do Senhor Jesus. Abra comigo Efésios capítulo 5, a partir do verso 1. E você verá comigo lições importantes que o apóstolo Paulo deixou então para a comunidade da cidade de Éfeso, mas também que serve para nós nessa noite. A partir do verso 1 do capítulo 5 de Efésios diz assim: portanto sejam imitadores de Deus como filhos amados, vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta, sacrifício de aroma agradável a Deus. E ele continua, que a imoralidade sexual, toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. A doutrina do Senhor, ensinamento na prática, para que o povo de Deus não se corrompesse, para que o povo de Deus pudesse manter o padrão da santidade, que é a separação. Santidade não é eu e você nos isolarmos em um lugar secreto e nós pensarmos, precisamos fugir do mundo. Não, viver em santidade é estarmos no mundo, cercados por padrões mundanos, e ainda assim mantermos o reflexo da glória de Cristo e dos seus ensinamentos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo, no reino de Deus. Verso 8: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor, vivam, portanto, como filhos da luz. Oh glória! Somos filhos da luz. Cristo venceu Satanás no deserto, porque ele estava repleto,
ele era a palavra de Deus, o Logo de Deus estava ali. E quando Satanás vinha com as suas propostas, que na verdade eram as suas tentações, tentando desviar Cristo do seu propósito eterno, do seu sacrifício na cruz, todas as vezes Jesus rebatia e confrontava a Satanás com a palavra. Porque está escrito, está escrito, está escrito. Um homem de Deus, a mulher de Deus, e se você nessa noite não se abriu ainda para receber a presença de Jesus, só conseguirá vencer as batalhas espirituais e perseverar na doutrina, no ensinamento, cheio do Espírito Santo, mas com esse olhar, a palavra de Deus. Quanto tempo faz que você não lê ou manuseia a sua Bíblia? Certa vez meu pai foi fazer uma visita em uma casa. Geralmente ele jamais leva a Bíblia, porque ele pensa assim: toda casa que eu vou certamente tem alguma Bíblia por ali. E ele quer, portanto, usar a Bíblia que é da família. Em uma das visitas, houve desespero na casa porque ninguém sabia onde estava a Bíblia. E ele disse: olha, o pessoal ficou super sem graça, porque ninguém conseguiu encontrar aonde estava a Bíblia Sagrada. Outra vez, um jovem havia perdido o seu óculos e depois de tanto procurar, onde estava a Bíblia, o óculos dentro da Bíblia. E a mãe disse: meu filho, há quanto tempo você não abre a palavra de Deus? Meus irmãos, nessa geração, a tecnologia, a informação, como tem nos afastado dessa meditação na palavra. Quantas vezes o nosso primeiro desejo pela manhã, ao despertarmos um novo dia, é abrir o nosso aplicativo para sabermos qual é a mensagem que chegou. Uma tristeza profunda, faz parte da nossa realidade, da nossa rotina. E se nós não nos atentarmos para essa palavra de ordem dessa noite, perseverança na doutrina, se nós não nos atentarmos para essa necessidade, nós iremos perecer e deixaremos de lado a sagrada palavra de Deus. Aquela comunidade tinha uma fé sólida, uma fé que se tornou perceptível naquela sociedade, pela firmeza daqueles cristãos, pela comunhão. E essa perseverança na doutrina, ela gerou justamente isso. Eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam no partir do pão, eles perseveravam nas orações. Por quê? Tudo fruto do relacionamento, intimidade com a palavra, com a doutrina. Naqueles dias eles não tinham ainda a Bíblia Sagrada completa, acabada como nós temos, mas tinha a Escritura antiga, a Torá, os ensinamentos de Jesus, ainda que de forma não escrita, mas uma tradição passada de conversa após conversa, ouvido, e as pessoas iam na intimidade de casa em casa, compartilhando o ensinamento do Senhor Jesus. Precisamos voltar a fazer do nosso lar um lugar especial, onde a palavra do Senhor é reverenciada, é honrada, é temida. Portanto, que haja lugar em nosso coração. Mas ainda nós aprendemos aqui, nessa passagem, a importância da vida em comunidade e a importância da generosidade. Vamos ler o verso 44 a 45. Vamos juntos? Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém
à medida que alguém tinha necessidade. Então Lucas faz questão de ressaltar e registrar aqui no início do verso 44, todos os que criam estavam juntos. Olha a importância. Se nós cremos na doutrina, se nós cremos em Jesus, se nós cremos no poder do Senhor e na importância da comunhão, da unidade da igreja, precisamos perseverar unidos, juntos. Há pessoas que querem ser igreja de maneira isolada, não é possível. É a mesma forma que nós pegamos a ideia do apóstolo Paulo, quando ele fala ali sobre o corpo de Cristo, e muitos membros distintos e diferentes, com diversas funções e atuações no corpo do Senhor, que é a igreja, e alguém pensar e ter o seguinte raciocínio: pastor, eu posso ser um membro do corpo fora do corpo. É impossível. É impossível o polegar pensar o seguinte: eu serei o mesmo polegar fora da mão. Não há possibilidade. Há momentos na vida que somos levados a um momento de isolamento, de solitude ou de solidão, por uma necessidade, algo emergencial. Pastor, não posso, meu desejo é estar na comunhão com os irmãos. Muitas vezes nós ouvimos isso e chegam para nós mensagens assim: ore por nós, ore por mim. Não consigo ir à igreja por uma enfermidade, ou porque estou acompanhando alguém que necessita de um acompanhamento melhor, mais de perto. Mas o corpo precisa estar unido. E por isso esse grande ajuntamento é tão necessário. E por isso Lucas, ele registra e diz: todos os que criam estavam juntos. Mas sabe de uma coisa, e eu sei que você vai concordar comigo, como é desafiador conviver. Não é verdade? Há pessoas que se afastam porque não querem a convivência, porque ficaram frustradas com alguma coisa, com relacionamento, com algum líder, com palavras, com atitudes. Pastor, eu não quero mais saber de igreja. Pastor, eu não quero mais esta igreja. Eu vou para qualquer outra igreja, mas eu quero me afastar. Porque conviver é um grande desafio que nós temos. Aliás, as cartas do apóstolo Paulo, nós percebemos quão desafiador já naqueles dias era para o próprio apóstolo Paulo convencer as igrejas as quais ele havia plantado ou ajudado, para que pudessem manter e perseverarem na unidade. Por exemplo, na sua primeira aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre a unidade que aquela igreja precisava manter, porque a igreja estava dividida com facções. Ele fala também a igreja de Éfeso. Ele encoraja os crentes a perseverarem na unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E ele fala então que essa igreja é um corpo onde cada parte contribui para o crescimento. Olha só, desde aqueles dias o apóstolo Paulo, os discípulos do Senhor trabalhando, insistindo para a manutenção da convivência que nos leva à unidade. Em Filipenses, Paulo apela à unidade, à harmonia entre os irmãos, pedindo para que eles tivessem o mesmo pensamento, o mesmo sentimento também que havia em Cristo Jesus. Em Romanos, Paulo dedica parte significativa exortando aquela comunidade à unidade, tanto os judeus como os gentios, porque não há distinção. E o diabo deseja semear contenda no meio do povo de Deus. Mas precisamos aprender que, para que nós possamos nutrir essa unidade, nós precisamos, primeiro, de respeito mútuo. Como eu posso conviver com meu irmão? Com respeito.
E é isso que Paulo, nas suas cartas, também advertia as igrejas, reconhecendo as diferenças, reconhecendo as limitações. A unidade virá quando eu e você tivermos empatia. O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. É eu e você sentirmos a dor do outro. Sem empatia não há unidade. Pelo contrário, a diversidade, a divisão. Cooperação é a colaboração para o bem comum. É quando mesmo que eu não tenha algum benefício, mesmo que eu não apareça, eu quero contribuir, eu quero me desgastar em algum serviço na obra de Deus. E é por isso que muitas vezes nós, os pastores, os líderes, convocamos aqui a igreja sirva ao Senhor, porque é na cooperação que somos edificados, Cristo é glorificado e a igreja cresce. Cooperação. Precisamos dessa cooperação. Flexibilidade, capaz de entender a necessidade de uma possível mudança para a segurança da igreja, para a segurança da liderança, para promover o bem-estar comum, priorizar o coletivo e às vezes abrimos mão da nossa vida, do nosso ego, para que a igreja seja edificada. Perceba como a convivência, a arte da convivência é algo muito mais profundo que nós imaginamos. E o que o diabo faz, ele se apodera, ele se aproveita de algumas situações para semear a semente da discórdia, da divisão em nosso meio. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela disse: pastor, está preparada para os pensamentos que eu tenho? Eu falei assim: minha irmã, não tem problema algum, eu e você nos assentarmos numa mesa e conversarmos como pessoas maduras. Eu não preciso concordar em tudo com você, contanto que haja respeito entre nós. Isso é maturidade. Eu saber ouvir, saber entender e pensarmos juntos qual é o melhor caminho para a igreja do Senhor. E por isso Lucas está deixando muito claro esse desejo. Em cada alma, no verso 44, todos os que criam estavam juntos, e eles tinham tudo em comum. E essa expressão, tinham tudo em comum, ela reflete uma maturidade que os cristãos haviam atingido. E por isso eles repartiam os bens. Porque à medida da necessidade, como já havia perseverança na doutrina, na oração, como já havia esse senso, esse compromisso da unidade uns com os outros naquele momento, repartir os bens era algo natural. Na verdade, quando Lucas deixa registrado esse pensamento, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ele diz no verso 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. O que a palavra de Deus, o que a oração, o que a adoração havia feito com aquele povo? Mudança de pensamento. Por quê? Porque quando eles estavam declarando a possibilidade de repartir aquilo que tinham, o que eles estavam dizendo? A glória de Deus, a presença de Cristo, o poder do Espírito Santo veio de forma tão poderosa sobre a minha vida, que eu não tenho mais apego às coisas materiais. O que importa são os valores eternos, os valores espirituais, e por isso eles repartiam tudo o que tinham. Ainda mais porque naqueles dias eles tinham ainda a noção e a vigilância de que Cristo poderia voltar a qualquer momento. Mas essa também não deveria ser a nossa postura. De que a qualquer momento Jesus ele pode voltar. Mas como os anos passaram,
nós acabamos entrando numa zona de conforto. E o seguinte pensamento: se ele não voltou até agora, então ainda tem muito tempo para fazer muitas coisas. Mas lembra da parábola de Jesus? Louco, essa noite pedirão a tua alma o que tens preparado, para quem será? Por isso o convite é para que nós, como igreja, adolescentes e jovens, possamos buscar essa perseverança, não apenas na doutrina, mas na comunhão, nos apegando às verdades espirituais e, se necessário for, abençoando, repartindo com o nosso irmão aquilo que temos, aquilo que somos. Eu recordo quando eu era um menino, talvez de 8, 9 anos, o pessoal da década de 80 vai lembrar, tinha um brinquedo da esteira que chamava Comandos em Ação. G.I. Joe, alguma coisa assim, né? Comandos em Ação, naquele tempo era Comandos em Ação. E aí meu pai comprava, me dava de presente ou um boneco, ou um tanque de guerra, ou alguma coisa parecida. E meu pai e minha mãe passavam aperto comigo, porque quando eles assustavam, eu estava na janela de casa jogando os brinquedos para os meninos que passavam na rua. Quem quer brinquedo? E toma. Eu jogava, minha mãe: menino, você pode dar alguma coisa, mas não dá isso não, que acabou de ganhar na semana passada. Mas a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, às vezes nosso coração se fecha. Como é lindo observar as crianças, como muitas vezes repartem o coração aberto, coração generoso, oferecendo um pedaço de bala, um pedaço de chiclete, um pedaço de pirulito. Mas quando crescemos, vamos ficando egoístas. E eu brinco com a Johanne assim, falo assim: Johanne, a impressão que eu tenho é que dos 6 para os 7 anos a iniquidade entra no indivíduo. Porque quando dá ali 6 para 7 anos, já começa alguma coisa diferente a acontecer. Aí eu falo: a iniquidade acabou de ser instalada na vida desse pequeno ser. Mas se possamos ainda assim, com maturidade, preservarmos a generosidade, repartirmos, entregarmos tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos. 1 João 3,17 diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Aqui Paulo está agradecendo as igrejas que eram parceiras do seu ministério. Ele, que era um fazedor de tendas, muitas vezes necessitava também do recurso que vinha de fora. Então ele está dizendo: olha, não importa a quantia, contanto que faça isso no seu coração, generosidade. A igreja que queremos ser precisa ser uma igreja generosa, uma igreja que ama, uma igreja que reparte. E por último, Lucas ainda nos adverte a respeito da adoração e o testemunho que aquela igreja dava naqueles dias. Nós vemos isso nos versos 46 e 47. Vamos ler juntos? Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então Lucas, ele diz, olha, verso 46, diariamente. Perceba que mais uma vez ele coloca a expressão perseverar. Ele diz agora: diariamente perseveravam unânimes no templo. O templo era o lugar sagrado para o povo.
Mas Lucas está mostrando agora, e isso é muito importante, porque é um fator também divisor na história do cristianismo, o templo começou a deixar de ser o único lugar de adoração. E então Lucas diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão aonde? De casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja que adora o Deus vivo no templo, a igreja que adorava o Cristo vivo no templo, agora essa igreja forte, com a fé firmada na doutrina, com ousadia, com generosidade, com senso de unidade, de corpo espiritual, agora saíam do templo, das portas do templo, e agora a adoração, que era algo exclusiva para o templo, começa a ser também uma realidade de casa em casa, e a glória de Deus ia se manifestando, porque há pessoas que não entravam no templo até mesmo pela cultura, porque talvez não era um homem judeu, não tinha as práticas do judaísmo, mas agora, de casa em casa, o testemunho vivo daquela comunidade de fé começou a impactar o coração das pessoas, com a glória de Deus. O nosso desejo precisa ser esse: Senhor, faça do meu lar um lugar onde a Tua presença seja perceptível às pessoas que entrarem nesse ambiente. Mas quando nós pensamos no lar, estamos pensando em nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós é que precisamos tomar postura e em ousadia começarmos a proclamar e divulgar as grandezas do Senhor Jesus. A nossa adoração não deve ser reservada, portanto, para apenas momentos específicos, porque também estamos acostumados: pastor, que dia é o culto na semana? Quarta-feira. Pois bem, quarta-feira. Se eu não for presencialmente, eu vou estar conectado online com os irmãos. E o culto final de semana, pastor, nós temos o culto da juventude no sábado, domingo pela manhã, EBD às 9, depois 10h15 o culto, e às 19 horas. E a gente vamos vivendo a nossa vida no nosso interior com esses padrões de horários específicos para o culto, para a adoração. O que a palavra de Deus nos mostra nessa noite? Que este grande ajuntamento, como eu disse minutos atrás, é essencial. Não podemos abrir mão do grande ajuntamento. Mas o desejo de Deus é que, ao apagar das luzes, fechar daquelas portas, quando voltarmos para a nossa semana que hoje se inicia, que a adoração continue sendo visível em nossa vida. Precisamos ser adoradores por excelência, 24 horas, 7 vezes da semana. A nossa adoração não pode parar. Jesus declarou: o meu Pai trabalha e eu também. Os demônios estão trabalhando, nós não podemos descansar. Precisamos ser vigilantes o tempo todo. Porque Pedro já disse na sua carta: porque o diabo, o nosso adversário, como um leão feroz, ele está ao nosso derredor, buscando a quem destruir, buscando a quem arruinar. Mas se nós, como igreja, adorarmos ao Senhor, não haverá lugar para as potestades, os principados deste mundo. Meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem nos levantado, e nessa noite essa palavra do Senhor nos inspira para que sejamos igreja no culto coletivo, mas que sejamos igreja, verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade no dia a dia. Não devemos fazer a separação
Pastor, a minha vida quando eu estou na igreja, eu sou um homem santo. Mas quando eu saio das portas do templo, aí eu já sou um homem secular. Porque meu pensamento é outro. Eu só vou pensar novamente nas coisas de Deus no sábado ou lá no domingo. Não é esse o desejo de Deus. Deus deseja que sejamos homens e mulheres santos, invadindo os lugares em que Ele nos plantou. E qual que será o resultado disso? Olha aí o verso 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. A igreja ia rompendo, a igreja estava adorando no templo, nas casas, repartindo em unidade. Apesar da diversidade. E a sociedade estava percebendo algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Me recordo uma vez que eu tive o privilégio, depois de alguns anos morando em um edifício, em Minas, aconteceu uma tragédia no nosso prédio, a morte de um funcionário do prédio. Todos os moradores saíram para fora, impactados com aquele acontecimento. Naquele dia, veio no meu coração o seguinte sentimento: e você, como servo de Deus, o que fará por este povo? Eu tinha um contato superficial com o meu vizinho de frente, com o vizinho um pouco ali do segundo andar. Sabe aquela coisa, tudo bem, como vai? Ah, hoje está frio, o clima hoje está diferente. Aquela conversa apenas de corredor. Porque não temos tempo, muitas vezes, para parar e conversar com as pessoas que estão ao nosso redor e, às vezes, precisando de uma palavra de encorajamento, uma palavra de Deus. E eu falei: Johanny, o Senhor me incomodou grandemente e nós vamos sair de porta em porta, de cada andar, e nós vamos perguntar: podemos entrar na sua casa, convidar a sua família e fazermos juntos uma oração? Todos os moradores nos permitiram entrar na sala da sua casa, do seu apartamento. E como foi maravilhoso depois, porque o Senhor nos concedeu graça, e depois disso, encontrava com um ali: pastor, ore por mim, pastor, minha filha está enferma, pastor. E nós começamos a ser uma referência. Às vezes nós perdemos tanta oportunidade. O Senhor tem nos despertado essa noite, para que através da nossa vida, da sua vida, você resplandeça a glória do Senhor aonde Ele tem te colocado. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Testemunho poderoso daquelas pessoas resultou na conversão de muitos. E essa é a igreja que queremos ser. Que o Senhor nos abençoe. Grande é o nosso desafio. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E assim, debaixo dessa graça do Senhor, avancemos como igreja. Porque como Jesus já proferiu a sua palavra e ela é verdade, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos cantar juntos, declarando essa canção que fala sobre a comunhão, que seja essa a verdade e o desejo do nosso coração, para a nossa vida, para a nossa igreja.